Querer ser alta frequência vai acabar te deixando em baixa frequência. Na verdade, quando você fica tentando ser uma pessoa muito espiritualizada, com uma frequência super alta, porque é assim que você escuta aí falando que você só vai co-criar sua realidade se você tiver uma alta frequência, isso vai te deixar em baixa frequência. Então, a grande realidade é que as pessoas estão tentando modificar, as que estão dentro desse nicho de procurar mudar a sua realidade, manifestar uma nova realidade, assim como eu estou aí, ó, há 5 anos estudando e trazendo aqui para vocês agora conteúdos gratuitos e o Etérea, que é onde você vai fazer o curso durante 12 meses para que você aprenda a fazer isso na prática, e para quem quer uma consultoria ali junto, particular, individual, eu tenho a Manifest. Você tem que entender que alta frequência é uma coisa que você não vai fazer acontecer forçando. Isso não existe. Ah, eu sou super espiritualizada. Ah, é porque as coisas só vão acontecer se eu perdoar. Peraí, tudo tem um limite, gente. E quando você fica forçando para que as coisas aconteçam, significa que você não está realmente na frequência alta. Você não está na frequência de Deus. Não está. Porque você está forçando que algo aconteça. Isso está te trazendo exatamente para a frequência baixa. Ah, porque se você ficar fazendo afirmação, você vai conseguir. Eu trazia afirmações todos os dias para as pessoas. Eu sei que ajuda algumas pessoas, porque algumas pessoas já estão mais adiantadas, sem que saibam disso. Mas acontece que se você ficar vendo os seus problemas, o seu ambiente, onde você está, como um grande problema, como um gigante, assim como Davi esteve diante de Golias, onde Davi era muito pequeno, perto de um gigante, e ele não tinha capacidade visível ali para estar derrotando esse gigante. É exatamente assim que as pessoas se comportam diante da sua realidade, das coisas que querem manifestar. E fica ali tentando aparentar algo que não é. E aqui está o grande mistério do Etérea, porque é dentro da sua realidade, é na raiz dos seus problemas que você vai exatamente cortar. Né? Para quem não sabe, eu sou psicanalista e a psicanálise ela é um pouco diferente da psicologia. Nós não estamos aqui para ficar olhando os comportamentos, estamos aqui para olhar a raiz dos problemas. Então, se você quer alta frequência, eu quero ser uma pessoa com alta frequência porque eu ouvi que isso é que vai me levar ao caminho da minha cocriação. Isso tudo é uma grande estratégia para vender os produtos, mas é mentira você estar numa alta frequência? Não, não é uma mentira, mas existem caminhos menos místicos e mais conscientes, mais racionais, mais palpáveis para que você entenda isso e faça isso, do que só ficar fazendo afirmações. Afirmações, já falei para vocês, são ferramentas. Então, Davi derrotou Golias. Davi olha para um grande gigante e não sabe o que fazer. Mas Davi derrota. Por quê? O que você tem feito quando você está com um grande problema ou que você está num ambiente que você não quer mais, seja ele no seu emprego, seja ele no seu relacionamento, seja ele na sua casa, se você mora com outras pessoas que você não quer. Isso é o quê? Um grande problema. A partir do momento que eu já falei isso num vídeo aqui, que eu não lembro qual é o nome do vídeo, mas eu já falei sobre o pedestal. Que, inclusive, o pedestal é uma das primeiras aulas do Etérea. Então, se eu olho algo como muito grande, superior a mim, eu estou me colocando abaixo. Porque se... Finge que são pedestal, tá, gente? Se o meu problema lá em questão hoje, o meu problema financeiro, o meu problema no relacionamento, o meu problema, não sei qual o seu problema aí do outro lado, ele está muito, você olha para ele como se ele estivesse muito acima de você. Isso significa que você está abaixo.
Se eu estou abaixo, eu não tenho capacidade de estar fazendo o quê? Removendo esse problema, trabalhando esse problema para transformar esse problema. A partir do momento que eu me igualo a esse problema, ou me elevo a esse problema, acabou. E é exatamente isso que eu sempre falo aqui. É exatamente por isso que eu estou aqui. Porque eu tinha problemas. Problemas que eu encarava eles como algo muito superior a mim. Eu já fiquei com muitas dívidas. Eu já fiquei com relacionamento exatamente tóxico. Porque eu escolhi estar ali. E aquilo dali não era um grande problema. Não era um grande problema. Era a frequência no qual eu estava escolhendo estar que fez com que eu me igualasse àquela situação. Que para mim, comecei a ver como um problema. E um problema grande. Mas fui eu que entrei na frequência. Então, vamos lá. Quando a gente fala de frequências, são um compilado de coisas, né? Então, se eu tomo uma atitude hoje, essa atitude ela está exatamente de acordo com a minha identidade, que é o que o Etérea vai explicar. Então, frequências são entidades. E entidades têm a sua identidade, tem o seu arquétipo. Então, se eu escolher uma frequência hoje de gosto de ir pro bar beber, porque eu já fui assim, né? Então vou dar exemplo do que eu já fiz. Gosto de ir pro bar beber, gosto de festejar muito. É uma frequência baixa de uma entidade, de um arquétipo de uma pessoa que se veste de determinados padrões ali. Você vai ver padrões repetidos de mulheres, vamos dizer assim, ou homens, né, se você quiser adaptar aí, que se vestem daquele mesmo padrão e que frequentam os bares e que fazem as mesmas coisas. Quando falamos de identidade, estamos falando de autoconceito. Para quem não sabe, autoconceito é autoimagem. Personalidade. Personalidade, isso tudo aqui constrói uma identidade. E personalidade é o que, gente? Personalidade sou eu pensar, sentir e me comportar sempre da mesma forma. Por isso que você vai falar assim, não, tenho personalidade forte. Por quê? Porque eu dou fora em todo mundo. A sua identidade, você se identifica como alguém que é assim. Logo você começa a traçar pensamentos, sentimentos e comportamentos que te levam a ser assim, tá? Então, isso tudo aqui vai englobar também a sua vestimenta, né, sua aparência, autoconceito, como eu me vejo, eu me comporto, eu penso e eu estou agindo de acordo com como eu me vejo, tá? Então, quando eu quero me colocar em alta frequência, obrigatoriamente, não estudando, não trazendo à tona as minhas crenças, não fazendo a equação dos 3T's, logo eu estou fazendo o quê? Eu estou atrasando a minha alta frequência, pois eu estou me mantendo aqui embaixo dos meus problemas, das minhas manifestações que eu quero. Por quê? Porque quando eu olho para o alto, eu só vejo problema, eu só vejo dificuldade, eu só vejo coisas que estão inalcançáveis para mim. E se estão inalcançáveis, logo eu não estou na frequência alta, que falamos sempre que é frequência de Deus, frequência do Criador, do todo. Se a frequência do todo, do Criador, de Deus, é a alta frequência, o máximo que a gente poderia chegar, e para ele tudo é possível, se para ele tudo é possível, se ele criou todas as coisas, não é assim que nós pensamos? Por que eu não consigo sair do lugar? Porque eu não estou na frequência dele. Porque eu estou me comportando, eu estou com um autoconceito muito pequeno sobre mim. Eu estou travando as possibilidades de chegarem até mim porque eu estou me vendo pequeno, porque eu estou me vendo vítima, porque tudo para mim está inalcançável, tudo para mim é muito mais alto do que eu. Logo, eu não estou na alta frequência. E isso não quer dizer porque eu não perdoei as pessoas, ou porque
Você pode estar perdoando todo mundo, você pode ser a melhor pessoa do mundo. Só que você se vê, autoconceito, que traduz uma identidade sua, você se vê uma pessoa que, para mim, um pouco basta, né? Tem sempre esse discurso, as pessoas que são, às vezes, muito generosas com as outras. Não, para mim, um pouco basta. Para mim, eu posso viver com pouco. É uma pessoa que se vê pequena. Ela tem um baixo merecimento. Então, não adianta você ficar buscando uma alta frequência. Ah, eu vou ser caridosa, mas você não está sendo com você. Não adianta você ficar olhando para os outros, querendo ajudar os outros, achando que você vai ser recompensado porque as pessoas fazem essa troca com Deus. Por isso que as religiões aí estão cheias. Porque ainda não entenderam que a alta frequência é você ser. É você entender que você veio para ser. Assim como Jesus já ensinou. Ou se o reino de Deus está dentro de nós, se na própria Bíblia ensina as leis aqui do trabalho, como é que você ainda não entendeu que você sendo, não é sou uma pessoa generosa, não é sobre isso. Eu estou perdoando todo mundo, não é sobre isso. É você entender que acima de você existe Deus, porque tudo está dentro do Criador. Coisas boas e coisas ruins. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Elas querem ir pelo lado da luz e querem ficar escondendo as sombras. Mas tudo, se você pensar, nossa, quantas crianças hoje não foram maltratadas na rua? Maltratadas, para não usar palavras mais fortes. E onde está Deus? Porque tudo está dentro dele. Mas cada um vai escolher o quê? Se identificar com uma frequência, consciente ou inconscientemente. O que move o ser humano é a vontade. A partir desse ponto, você vai fazer escolhas, porque escolhas são livre-arbítrio. São livre-arbítrio. Você vai fazendo escolhas porque você tem o seu livre-arbítrio. E a partir da sua vontade, dessas suas escolhas, aí acontece o quê? Vem a explanação da sua identidade. Porque eu vou escolher hoje, eu tenho vontade de quê? De ir pra rua, curtir, passear, eu só penso em passear, em curtir, em estar saindo com várias pessoas. Não é assim que a maioria funciona? Então, aqui eu estou o quê? Explanando, estruturando a minha identidade. Tá bom? Então, quando não dá certo essa minha escolha, eu tenho o impulso de ter o quê? Uma revolta. Me sentir fracassada. Fracassado. Por quê? Fiz uma escolha que não deu certo pra mim. Agora eu tô me sentindo mal porque a outra pessoa me fez mal. Aí o ser humano faz o quê? Coloca a culpa no outro. O outro não fez isso por mim. O outro não agiu dessa forma. O outro. Quando, na verdade, todo o esquema da sua vida é você ser, fazer boas escolhas, entender quem é você para você fazer essas boas escolhas, para que a sua identidade se explane na sua vontade direcionada, no seu livre-arbítrio direcionado, intencional. Não fazendo as coisas porque você deu vontade, porque você foi pela emoção, mas juntar sua luz, sua sombra, sua razão. Trazer luz para o seu subconsciente. Peraí, se 95% da minha vida, do meu dia, etc e tal, é o meu inconsciente ou subconsciente, como você achar melhor, é ele que opera, por quê? É a partir dele que tudo acontece, porque o cérebro, ele economiza a nossa energia, né? O cérebro, ele precisa economizar. O nosso corpo precisa de um sistema muito complexo para estar o quê? Andando, né? Vivendo aqui, produzindo essa matéria. E aí que as pessoas não entendem. As pessoas vão entender depois a questão de alimento, água, etc e tal. Mas 95% é o nosso inconsciente que está operando. Com o quê? Com toda aquela programação que nós temos. Programação essa
que tem a nossa identidade. Programação essa que vai trazer a frequência que vamos estar operando. Então não adianta eu ficar fazendo várias afirmações para ficar com uma alta frequência se o meu problema é com o meu autoconceito. Porque se eu me acho não merecedora de algo, porque alguém fez alguma coisa comigo lá no meu... com 7 anos de idade, peraí, vamos botar um exemplo aqui muito corriqueiro. Criança, meus pais se separaram. Eu me senti culpada, eu vi coisas e me senti culpada. Eu comecei a achar que tudo estava sendo por causa de mim, enfim. Até que se você escutou, eu não saio de casa ainda porque tem essa criança, tem muito isso. Então, isso está no teu inconsciente. Logo, você vai operar com as suas vontades, com seu livre-arbítrio, com o seu autoconceito, com a sua identidade.